Bom, uma boa noite para todos. É para mim um gozo, um prazer estar entre vocês. Primeira vez que eu estou participando de uma reunião nessa cidade. Desde 1974 eu passo por essa cidade, mas para reunir aqui é a primeira vez. A gente sempre anda nesse percurso daqui para São Paulo, para o sul, mas parar aqui para reunir, essa foi a primeira vez. Então a gente fica muito alegre de poder estar entre vocês e espero que o tempo que nós vamos passar juntos aqui, olhando a palavra de Deus, seja realmente um tempo que possa nos edificar na nossa fé. Então, alguns irmãos a gente já conhecia, outros a gente está vendo pela primeira vez, e a gente tem muito prazer em conhecer todos aqueles que estão presentes. Bom, nós vamos ler na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também fostes ressuscitados, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com o pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos
e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Essa vai ser a nossa leitura e nós esperamos aprender alguma coisa disso que nós temos lido nesta noite. Primeira coisa, eu queria falar um pouquinho sobre esta carta. Como esta carta foi concebida e a cidade onde estavam essas pessoas. Primeiramente, falando rapidamente da cidade, Colossos, quando essa carta foi escrita, já era uma cidade em decadência. Hoje ela é apenas um montão de ruínas. Essa cidade, nesta época que Paulo escreveu essa carta, não tinha mais importância econômica nenhuma. Mas, apesar desta queda na apreciação do valor da cidade, Deus apreciava muito essa cidade, porque nessa cidade havia uma igreja de Deus. E sempre onde há uma igreja de Deus, aquele lugar é muito importante para Deus. Eu espero que todos que me ouvem, quando eu falar esse termo igreja, lembre-se que eu não estou falando de um prédio, de uma construção. Essa expressão referida a uma construção, seja de que natureza for, é uma desonra a Deus e diminui aquilo pelo qual Cristo deu a sua vida. Cristo não morreu por uma construção, ele morreu pela igreja. A igreja são pessoas. Então, cada vez que nós falarmos essa palavra, nós estamos referindo a pessoas salvas. Não estamos falando a nome e nem a construção. Pois bem, então lá naquela cidade de Colossos havia uma igreja, havia um grupo de pessoas salvas. E Deus tinha interesse naquele grupo de pessoas. Mas como acontece nos nossos dias, havia e chegou muitos problemas em Colossos. Aqueles irmãos, embora estivessem numa cidade já pequena, uma cidade de não muita importância, mas Satanás nunca deixou o povo de Deus quieto. Sempre houve problemas entre eles. E esses problemas estavam também lá em Colossos. Vamos então pensar um pouquinho na carta. Como esta carta foi escrita? Paulo nunca foi em Colossos. Ele não conhecia a igreja de Colossos. O evangelho certamente foi levado para Colossos por Epáfras. Epáfras certamente ouviu este evangelho na cidade de Éfeso, quando Paulo estava lá pregando o evangelho. Se você ler o capítulo 19 de Atos, você vai ver isto. Então, naquele tempo em que o evangelho ele se expandiu pela Ásia, certamente Epáfras estava por ali. Ele ouviu o evangelho, ele creu no evangelho e ele levou este evangelho para Colossos. No tempo que ele viveu lá, eu não sei quanto tempo, a Bíblia não relata isso para nós, ele foi lutando ali com outros, como Filemão, por exemplo, pela causa do evangelho. E eles começaram então a ter infiltrações de pessoas que vieram de outros lugares, especialmente judaizantes. E essas pessoas trouxeram o problema para aquela igreja. Imaginamos que Epáfras, com a sua influência, com o seu conhecimento adquirido e com o desejo de manter a pureza no meio daqueles irmãos, ele tentou combater esse problema, mas ele não alcançou êxito. E certamente ele ouviu que Paulo estava numa prisão em Roma. E ele então foi buscar auxílio de Paulo. Viajou meses. Naquela época não havia avião, como existe hoje. Não havia carros, como existem hoje. Não havia embarcações, como as que existem hoje. Mas era o meio de transporte, eram embarcações. E eles viajavam meses através do oceano para atingir Roma.
Aquela viagem não tinha só o perigo da viagem. Aquela viagem também tinha o perigo do lugar onde Paulo estava numa prisão por causa do evangelho. Mas esses perigos não o intimidaram. E ele então viajou até Roma. Então nós vemos na atitude deste homem, Epáfras, no seu zelo para preservar a verdade de Deus, nós vemos uma lição para nós, nós vemos um ensino que nós devemos nos atentar para ele. Distâncias não nos devem impedir, não devem ser obstáculos nenhum para nós quando o assunto é a defesa do evangelho. Então, não deve haver nada que possa nos deter quando nós tratamos dos interesses do nosso Senhor. Então, Epáfras foi para Roma. As dificuldades para ceder àquele lugar onde Paulo estava, nós não podemos imaginar. Ele poderia ter sido preso só na apresentação de querer ver Paulo. Mas ele enfrentou e Deus abriu as portas. E ele chegou ali até Paulo. Agora imagine Paulo preso, não conhecia aquele homem. De repente aquele homem, alguns soldados avisaram ele que tinha um homem ali à procura dele. Imagine o que pode ter passado na cabeça dele. Certamente ele questionou a si mesmo, que esse homem quer comigo? E aquele homem levou para a prisão os problemas de Colossos. Sentou ali ao redor de Paulo e foi contar para ele do que estava passando milhares de quilômetros distante, na cidade de Colossos. Agora, quando a gente pensa nisso, a gente faz algumas arguições a nós mesmos. Será que os problemas de Paulo não eram suficientes para ele mesmo? Será que estar preso numa cadeia, como era naquele tempo, totalmente numa situação incomparável que tudo que nós podemos imaginar hoje, será que estar naquele lugar não era suficiente os problemas que Paulo tinha por estar ali? E outros ainda vai trazer outros problemas para acumular aqueles que ele já tem sobre si mesmo. Imaginem essa situação. Mas é importante nós pensar no homem Paulo, que ali estava, com os ouvidos abertos, com o coração disposto a ouvir tudo o que dizia respeito ao Evangelho. Nós lemos pelo menos de 6 cartas que Paulo escreveu da prisão. Pode ter sido muito mais, mas que nós lemos são de 6 cartas. A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, esta carta aqui aos Colossenses, a carta que ele escreveu a Filemon, a carta que ele escreveu depois para Timóteo, a segunda carta de Timóteo. E aqui no capítulo 4 dessa epístola, nós lemos de uma carta escrita a Laodiceia. Imagina-se que ele escreveu outras cartas, mas nós podemos assegurar que pelo menos ele escreveu 6 cartas. Quando esta carta foi enviada, pelo menos 5 cartas, imaginamos que seguiram juntos. O portador destas cartas foi Tíquico. Ele levou estas cartas e ele foi passando pelas cidades referidas e ele foi deixando essas cartas em cada igreja local. Pois bem, mas o que Epáfras trazia então e o que Paulo tinha para poder contribuir em tudo aquilo? Então nós, pelo teor da carta, nós vemos que Paulo, ele ouviu atenciosamente cada detalhe que Epáfras expôs diante dele. E uma coisa importante a pensar acerca de Paulo é que, embora ele estando preso, acorrentado numa cadeia em Roma, ele não estava preocupado com ele mesmo. O seu espírito estava andando pelo mundo, por aquelas igrejas,
por onde ele passou e deixou testemunhos. Ele estava preocupado com o testemunho de Deus nessas localidades. E ele estava então ouvindo aquelas explicações, aquelas coisas que Epáfras lhe relatava, com a máxima atenção e com o desejo de contribuir para a solução de tudo aquilo que estava sendo posto diante dele. E isso faz-nos ver o espírito daquele homem que o Senhor salvou e que o serviu enquanto ele esteve aqui. Eu, se fosse escrever a epístola aos Colossenses, eu iria começar pelas últimas palavras. Se você ler as últimas palavras de Colossenses, seria exatamente por onde eu iria começar. Mas me chama a minha atenção e eu fico maravilhado de ver como Paulo reservou aquilo que seriam as minhas palavras para ser as suas últimas palavras. As últimas palavras dessa carta são estas: lembrai-vos das minhas prisões. Se eu fosse aquele prisioneiro, eu iria dizer isso primeiro. Mas ele deixou isso para o último lugar, para mostrar que a pessoa com quem ele menos se preocupava naquela situação era consigo mesmo. E também vejo nisso uma grande lição para todos nós. A causa de Deus é muito maior do que todos nós, é muito maior de tudo que nós temos, é mais importante do que tudo. Portanto, a primeira ocupação dos nossos corações nunca deverá ser os nossos interesses. Os interesses de Cristo devem estar sempre adiante ou na frente de tudo quanto nós anelamos fazer aqui neste mundo. Então, dita essas coisas acerca desta carta, nós temos, assim, as razões por que Paulo escreveu esta carta. As razões são aquilo que já disse abreviadamente, foi aquilo que ele ouviu de Epáfras. E este capítulo 2 nos conta o que Epáfras relatou para Paulo naquela conversa reservada numa prisão em Roma. Algumas palavras sobressaem neste capítulo 2 de Colossenses. Se os irmãos prestaram atenção, 4 vezes nós lemos uma palavra aqui chamada ninguém. Ninguém. É importante observar isso, ninguém. Nós vivemos num mundo em que existem muitos alguéms. Quando nós pensamos no próprio Evangelho, em diversos lugares, existe alguém que comanda tudo. Existe alguém que se assenhoria de tudo. Existe alguém que dita as normas para todos. E por instrumentabilidade deste alguém, os demais se sujeitam a isto. Então, ouça bem essas expressões que ele usa aqui, versículo 4. Ele diz assim: ninguém vos engane. Primeiro ninguém que ele usa aqui, ninguém vos engane. Depois ele diz em verso 8 assim: tende cuidado, ninguém vos faça presa sua. Ninguém vos engane, ninguém vos faça presa sua. Depois, nós temos essa expressão de novo, aqui no versículo 16. Note bem o que ele diz em versículo 16. Ele diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer. E a última vez que nós encontramos esse ninguém aqui, ele está no versículo, eu li o verso 18, verso 16. Portanto, ninguém vos julgue. E depois, em versículo 18, ninguém vos domine a seu bel prazer.
Então, 4 vezes nós encontramos este ninguém aqui, com estas características que ele associa a este ninguém. Primeiro, um enganador. Depois, alguém que quer realmente exercer domínio, faça presa sua. Depois ele mostra aqui, de novo em versículo 16, que ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. E por último, ninguém vos domine a seu bel prazer. O mundo que nós vivemos, repetindo alguma coisa que falamos, ele está recheado desses ninguém. A existência de várias religiões, como nós conhecemos que há no mundo, é o resultado desse domínio exercido por alguém, e para os quais nós somos advertidos a de forma alguma ser escravos dessas pessoas, seja ela quem for, seja ela que esteja onde quer que for, seja o que seja, nós somos ensinados a não sermos dominados por ninguém. Outra coisa interessante neste versículo, nesse trecho que nós temos lido aqui, é que o apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui aquilo que aconteceu em Colossos. Naturalmente, nós não lemos o capítulo 1, mas em versículo 6 do capítulo 1, ele diz para os colossenses algo que me chama muito a atenção nessa epístola. Ele diz aqui que o evangelho chegou até eles e também está em todo o mundo, e ele diz e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia, agora preste atenção no final, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Ouvistes e conhecestes. Eu espero que aqui entre os irmãos essa coisa que Paulo está mostrando aqui seja uma realidade. Que vocês realmente tenham ouvido, tenham conhecido a graça de Deus na verdade. Só ouvindo e conhecendo esta graça, nós vamos estar preparados para opor, para resistir tudo aquilo que não tenha este selo. Por isso, os problemas de Colossos, eles foram se infiltrando, porque os colossenses esqueceram disto, ou seja, da graça de Deus em verdade. Note bem que Paulo, neste capítulo 2 que nós lemos, ele fala aqui de 4 coisas que entrou em Colossos. 4 coisas que estava anulando a graça de Deus em verdade. Note bem que em versículo 18, ele vai falar aqui de observância, versículo 18, versículo 16. Ele está falando de observância de várias coisas. Note bem, em versículo 16, ele diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Alguém entrou em Colossos e estava dizendo para os irmãos que eles precisavam observar essas coisas. E disso nós deduzimos a influência dos judaizantes. O ato de observar coisas não é uma coisa legítima, não é uma coisa legal. E por que Paulo está dizendo para os colossenses? As observações de vocês destas coisas está em oposição à graça de Deus na verdade que vocês conheceram. Por que Paulo está dizendo isso? Uma segunda coisa
ele está dizendo que entrou na cidade de Colossos. E note bem, ele diz logo a seguir, vamos ler de novo verso 16 para verso 17 agora. Ele diz que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aí novamente ele diz em verso 18, ninguém vos domine a seu bel prazer, pretextando humildade. A Bíblia não manda que nós sejamos humildes. E Paulo está dizendo para os colossenses, humildade, que entrou no meio de vocês como um pretexto, também está anulando a graça de Deus. Humildade desta forma está em oposição àquilo que o Senhor ensinou. E este era um problema, era o segundo problema que havia na cidade de Colossos. Depois, ele vai dizendo mais aqui, ele diz logo a seguir, ele fala do culto dos anjos, misticismo. Será que nos nossos dias tem misticismo? Será que nos nossos dias nós vemos as pessoas querendo interligar, fazer uma interligação de religiões, de profissões e etc, e coisa e tal, ou, usando outra palavra, o ecumenismo? Será que nós vemos isso nos nossos dias? Lá em Colossos também estava entrando esta influência, o culto dos anjos, o misticismo. Depois ele prossegue e ele vai dizendo mais aqui, ele diz, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado ao cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Aí em versículo 20 ele diz assim, se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregais ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, abstinência. Será que nós devemos abster de certas coisas? Paulo está dizendo para eles, observâncias que acontecem no meio de vocês, humildade que acontece no meio de vocês, o misticismo, estas observâncias, elas estão anulando a graça de Deus. Novamente pergunto, será que a Bíblia ensina que nós devemos praticar todas essas coisas? E eu respondo, a Bíblia ensina que nós devemos fazer todas essas coisas. Agora, por que Paulo está dizendo que estas coisas está anulando a graça de Deus? Ele explica, ele diz aqui, ele está dizendo aqui, no final de verso 18, que essas pessoas estão, como ele diz aqui, debalde, inchados na sua carnal compreensão. Ele diz em versículo 23 que essas coisas, na verdade, elas têm alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo. Mas ele conclui o verso 23 dizendo que essas coisas não servem para nada. Ele diz, elas não têm valor algum, a não ser para a satisfação da carne. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo para nós que tudo aquilo que nós fazemos na igreja de Deus, ou no meio do povo de Deus, se é a expressão de uma vontade carnal, isso não tem valor nenhum. Espero que nós possamos atentar bem para isto. Nós precisamos aprender essa lição. A carne,
ela é apresentada nas Escrituras. Se você ler Gálatas capítulo 5, se você ler Romanos capítulo 8, você vai ver que a carne, ela é uma oposição, ela é uma inimiga, ela é um adversário, ela se intromete nas coisas que está entre nós e Deus, para que ela possa nos impedir de agradar a Deus. Por isso nós lemos que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Às vezes nós fazemos muitas coisas e nós achamos que são as coisas melhores que nós podemos fazer, mas se a fonte dessas obras é a nossa carne, nós estamos perdendo o nosso tempo. É por isso que é importante aquele versículo 10 de Efésios capítulo 2. As pessoas estão neste mundo, quando pensam no reino futuro, no reino de Deus, elas pensam que elas precisam fazer alguma coisa. Tem muita gente aí dando esmola, tem muita gente fazendo obras de caridade de outras naturezas, tem muita gente que é muito honesto, tem muita gente que é muito bonzinho, segundo o seu bel prazer. E eles pensam que quando eles deixarem essa vida, porque eles foram tudo isso, eles mesmos dizem, Deus vai nos dar um bom lugar. Será que é assim? Será que o homem pode produzir para Deus de si mesmo alguma coisa? A primeira amostra de rejeição disto nós temos em Gênesis capítulo 4. Caim, ele quis oferecer do fruto do seu trabalho uma oferta ao Senhor. Qual é o resultado? Deus rejeitou. Deus rejeitou. Qual é o resultado das obras dos nossos dias? Deus as rejeita. Por quê? Porque o homem, nos seus pecados, não pode produzir nada para Deus. Então, as obras da carne não têm valor nenhum. E como Paulo diz, e nós lemos ali naquele versículo 6 de capítulo 1, elas anulam a graça de Deus. Então, espero que os irmãos tenham bastante ciência, conhecimento disto, e que, em anelar fazer alguma coisa para Deus, nós possamos entender que nós precisamos da sua graça, para que nós possamos servi-lo com integridade, com simplicidade, com singeleza de coração, com sinceridade. Sem estas coisas, o nosso trabalho é vão. Então, meus queridos irmãos, Deus escreveu este livro para nós. E Ele usou as debilidades que aconteceram no princípio para nos relatar os problemas que lá existiam, para nos ensinar lições, para que nós não pudéssemos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Então, pensando rapidamente no versículo que citei de Efésios 2:10, o que diz lá? Não há criatura alguma encoberta diante dele. Não é isso que diz lá. Ele disse lá que Deus preparou obras boas obras, para que nós andássemos nelas. Diz o apóstolo lá que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então ele diz a seguir que nós somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Agora note bem que o apóstolo não está dizendo ali, falando de boas obras para nós sermos salvos, porque isso ele diz nos 2 versos anteriores. Ele diz, pela graça vocês são salvos, não é por obras. E ele diz no verso 10, vocês vão fazer boas obras
porque vocês são salvos. É diferente. Alguém faz boa obra para Deus porque é salvo. Quem não é salvo não tem condição de atender a isto. Então, note bem outras coisas que nós vamos mencionar rapidamente aqui. O nosso tempo, eu não quero avançar muito, então eu quero aqui delimitar-me no tempo. Mas ouça bem, em versículo 6 do capítulo que nós lemos, nós temos a primeira grande instrução nesta epístola. Ele diz assim: assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, o que fazemos, assim andai nele. Ouça só esta expressão, andar em Cristo. Lá no livro de Gênesis, aqueles que conhecem aquele livro, no capítulo 17, o primeiro versículo, nós lemos que quando Abraão completou a idade de 75 anos, Deus falou para ele: anda na minha presença e ser perfeito. A Epístola aos Efésios, de onde citamos ali aquele capítulo 2, se nós prosseguirmos, nós vamos encontrar várias vezes naquela epístola a palavra andar. Ele vai dizer que nós não devemos andar como andam os gentios. Ele vai explicar que os gentios andam na vaidade dos seus pensamentos. Mas ele vai dizer mais na frente, no capítulo 3, que como nós recebemos Cristo Jesus, o Senhor, nós devemos andar nele. Ele vai dizer em capítulo 4, logo no primeiro versículo, que nós devemos andar dignos da vocação com que nós somos chamados. Ele vai dizer depois, naquele capítulo, que nós não devemos andar como nécios, nós devemos andar como sábios. E ele vai dizer que nós devemos até remir o tempo, né? Ele vai, então, mostrando estas coisas. E aqui ele diz que da maneira como nós recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, nós devemos andar nele. E note bem que o Evangelho nunca nos coloca fora de Cristo, mas sempre ele nos traz para ele. Então ele vai mostrar no versículo seguinte a este aqui, que nós devemos andar nele arraigados. Nós devemos estar realmente bem próximos, bem fixados nele. E é isso que ele fala de si mesmo. Se você ler o capítulo 3 de Filipenses, o que ele diz ali? A partir de verso 7, ele vai dizer que o que para ele era lucro, ele reputou perda por causa de Cristo. E o que ele diz nos versículos seguintes? Que por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, ele perdeu todas aquelas coisas que lhe era ganho, e ele as considerou como esterco, como refúgio para ganhar a Cristo. Isso é andar em Cristo. Ele não queria aquela justiça que ele conheceu mediante a lei, mas ele queria andar na justiça que é pela fé em Cristo. Então, nós todos, um dia nós tivemos um encontro com Cristo. Este encontro nos levou a ele por quê? Por causa da nossa condição. Nós estávamos nos nossos pecados, nós estávamos perdidos. Como ele diz em Efésios 2, nós estávamos separados, nós estávamos sem esperança, sem Deus no mundo. Mas por causa desta condição, nós fomos a Cristo, porque nós queremos ser introduzidos nele. E nós somos ensinados em Romanos 8, que não existe condenação para nós. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Se alguém não está em Cristo, está perdido. Está nos seus pecados, está indo para a perdição. Não importa a religião que tenha, não importa as práticas da fé que imagina que tenha, mas o que salva uma pessoa da perdição é estar em Cristo. E então, ele vai nos mostrando que nós devemos
Da mesma maneira, ele disse aqui que nós recebemos o Senhor Jesus, nós devemos andar nele. Por isso, aquelas coisas que mencionamos, que entraram em Colossos, estava separando os colossenses de Cristo. E era isto que estava preocupando Epáfras. Foi isso que trouxe Epáfras de Colossos para Roma. Se você ler essa epístola e observar as vezes que Epáfras é mencionado aqui 2 vezes. Uma vez no capítulo 1, ele é chamado que ele era para os colossenses um fiel ministro de Cristo. E aqui na frente, no capítulo 3, ele vai falar que Epáfras estava intercedendo, estava preocupado com eles, estava orando por eles. Então, Epáfras, ele se preocupava com aquela igreja. Ele tinha um amor intenso por ela. E aquilo que ele estava vendo e sendo introduzido ali, lhe preocupou muito e fez com que ele deixasse a cidade de Colossos e viesse até Roma. Mais tarde você vai ler na Epístola a Filemão que Epáfras já era um prisioneiro com Paulo por causa de Cristo. Então, meus queridos irmãos, a nossa vida, ela é uma vida que deve ser devotada a Deus. Nós vivemos no mundo e nós temos necessidades neste mundo. Nós precisamos cumprir com os nossos deveres como cidadãos deste mundo. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos aqui de passagem. Como Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, a nossa pátria está no céu. Nós vivemos em dias em que querem, e não estou dizendo nada contra isso, querem realçar o patriotismo no nosso país. Mas às vezes nós queremos ser tão patriotas aqui, que nós esquecemos que, na verdade, o nosso patriotismo deve ser no céu. É lá que nós vamos viver eternamente. É lá que está o nosso Senhor. É para lá que tudo deve girar em torno da nossa vida. E se nós nos ligarmos lá no céu, as armadilhas, os enredos, enfim, as coisas desta vida que podem nos fazer naufragar, não vai ter poder nenhum sobre nós. Por isso é muito importante isso. Nós somos ensinados a observar coisas aqui, somos. Nós observamos muitas coisas. Lá em Colossos, por exemplo, eles estavam observando dias de festa, lua nova, estavam observando sábado. Paulo diz, isso aí é coisa carnal. Eu não sei o que os meus irmãos observam hoje na vida de vocês, na prática, no dia a dia de vocês. Tem muitas pessoas que observam e estão observando muitas coisas. E pessoas que se dizem crente. Por exemplo, eu não sei nem o ano que vai acontecer e nem quando é. Mas, por exemplo, enquanto a gente ouve a pessoa falar, começou as Olimpíadas. Então, a pessoa está observando que numa determinada data vai ter Olimpíada. Investem dinheiro em aparelhos para poder acompanhar de uma maneira melhor. Será que nós devemos observar isso? É a grande questão para nós hoje. Isso deve ter importância para nós. Uma vez você vê falar de Olimpíadas nas Escrituras, por exemplo. 1 Coríntios capítulo 9. Paulo está usando o atleta como uma figura daquilo que nós devemos ser. Ele diz que o atleta em tudo se disciplina para ganhar uma coroa corruptível. E ele então diz, eu disciplino o meu corpo. Eu exponho o meu corpo à servidão, para ele não ser desqualificado. Pregando aos outros, eu não ser desqualificado. E ele diz, quando diz aqueles para ganhar uma coroa corruptível, ele diz, nós, a incorruptível. E por causa desta incorruptível, ele expunha o seu corpo à servidão. Então, nós podemos estar observando muitas coisas erradas. Nós podemos também ser humildes hoje, simplesmente por pretexto. Nós podemos ter uma falsa humildade, se vamos usar uma palavra mais incisiva para esta expressão.
podemos demonstrar uma humildade que não corresponde com aquilo que a Bíblia ensina. Nós podemos ser religiosos e estar infiltrados de uma maneira no misticismo. Nós não temos separação de nada. Conheço muitas pessoas que dizem, por exemplo, mas lá fala do Evangelho. Mas que Evangelho que fala lá? Que tipo de Evangelho? Isso é misticismo. Nós podemos estar também nos abstendo de várias coisas. Mas às vezes estamos abstendo de coisas nesses dias que não correspondem àquilo que o Senhor espera de nós. Portanto, eu quero deixar com os irmãos essas poucas coisas que temos aqui neste capítulo 2 desta epístola. E espero que isso possa nos ajudar a ver que há mais ou menos 2000 anos antes de nós, essas coisas eram problemas. 2000 anos depois, nos nossos dias, elas continuam sendo problemas. E nós precisamos ter inteligência espiritual, habilidade espiritual, para que nós possamos entender aquilo que, na verdade, é a vontade do Senhor, aquilo que o engrandece, aquilo que nos qualifica, aquilo que nos edifica. Então, espero que nós possamos entender que a prioridade do Evangelho é a maior prioridade das nossas vidas. Nós temos obrigações, deveres, mas eles são secundários. A maior prioridade da nossa vida é isto. Se tem alguma pessoa no nosso meio que não conhece Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, deixa eu te dizer uma coisa. A primeira coisa, você precisa saber que Deus te ama. E a maior prova disso é o Calvário. O Calvário não é o legado de um emblema de uma cruz. A cruz fala de morte, de sofrimento, de maldição, de terror. O Calvário fala de um Salvador que foi pregado naquela cruz para salvar o pecador. A cruz mostra que a salvação de um pecador é simplesmente e somente pela obra que o Senhor Jesus Cristo fez lá. Se você confia em qualquer outra coisa que não seja no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, desculpe a forma tão objetiva como eu vou dirigir a você, tão direta, você está nos seus pecados e você está perdido. Você precisa se arrepender, você precisa confessar a Deus os seus pecados e você precisa dizer a Ele que confia em Cristo como seu Salvador pessoal. Então, se você está no nosso meio, nos seus pecados, você precisa vir a Cristo. Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra possa ser poderosa no nosso coração. Amém. Amém.